Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Eu quero falar um pouco com os irmãos hoje sobre viver para a glória de Deus. Pensando no texto que nós lemos ao longo dessa semana de Coríntios, vamos falar um pouco sobre essa carta de 1 Coríntios. Quero que os irmãos abram comigo 1 Coríntios 9, para a gente começar. E enquanto os irmãos abrem, quero destacar algumas coisas, né? Você vê que Paulo escreve essa carta para os coríntios para corrigir alguns comportamentos que ele vê que estão desalinhados com o evangelho que eles estavam assumindo, né? Logo no início da carta, eu achei já interessante que no primeiro capítulo ele já fala que é uma igreja que não falta nenhum dom. Quem notou isso lá no começo? Ele fala, não falta nenhum dom a vocês. E aí ele fala ainda depois que eles também, há um problema entre eles com discórdias e invejas. Então eles estavam dizendo que sendo fortes, eles tinham liberdade de fazer qualquer coisa, que isso não afetaria o cristianismo deles. É um desses aspectos que a gente pode ver, e aí ele começa, o que a gente vai trabalhar hoje, ele começa em 1 Coríntios 9, do 19 ao 27. Ele diz assim, 1 Coríntios 9, do 19 ao 27. Pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para judeus, tornei-me judeu para ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de todos os meios vir a salvar a alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis, entre todos os que correm no estágio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo e luto não como quem golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e me torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Então ele fala sobre essa questão, né? Eles estão falando de como eles são fortes, de como eles são importantes, de como eles são... e aí eles não têm problema, eles podem comer nos templos, eles podem entrar nos templos porque eles não deixam a idolatria contaminar eles. Eles estavam se vangloriando disso, né? A gente pode viver de acordo com todas as coisas que a gente vivia, porque nós temos liberdade no Senhor. E aí ele vai corrigindo isso para eles. Ele fala, olha... Por causa disso, a gente vai ler vários trechos, né, em que ele vai chegando nessa conclusão, mas ele fala, você precisa fazer o que for necessário para dar a glória ao Senhor. Por isso que ele fala, né, correi de maneira que alcanceis. Vocês não estão buscando o prêmio que é celestial, não é um prêmio que não é corruptível, não é a eternidade que vocês estão seguindo, então vocês precisam correr exercendo domínio próprio, como os atletas fazem. O atleta, ele vai abrir mão de comer algumas coisas, certo? Os atletas aí. Né? Ele não vai abrir mão de comer algumas coisas? Ele vai precisar se disciplinar para fazer alguns tipos de exercício? Então, aquele também que corre a carreira da fé, ele vai precisar se disciplinar em algumas coisas, em diversas coisas, para a glória do Senhor, né? E aí ele vai trazendo essas coisas, ele entra no capítulo 10 também falando disso, né? Logo no começo do capítulo 10 ele fala, portanto, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como algum deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não veio sobre nós vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que seja tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Então, nesse trecho, ele destaca essa questão da verdadeira sabedoria de se dedicar em servir da melhor forma possível, né? Dentro de diversos contextos, né, o texto que a gente estava falando. E aí ele fala sobre diversas ocasiões que o povo passou. Né? A gente não viu que aconteceu o batismo no mar, o batismo na nuvem, não viu tudo que eles passaram e ainda assim tentaram a Deus? Ainda assim murmuraram? Ainda assim caíram em imoralidade? Eu não quero que vocês façam isso. Estejam atentos para que isso não aconteça com vocês. Aquele que acha que está de pé, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Né? Então, ele está trazendo um alerta sobre todas essas coisas. Ele fala de buscar ser disciplinado, né? Vamos pensando em toda a sequência que ele está falando. Buscar em ser disciplinado, como um atleta, buscar o reino de Deus, buscar a vontade do Senhor, buscar ilustrar no seu comportamento a transformação que é ministrada pelo Senhor. Né? Ele fala, não é para vocês viverem como acho que deve. Né? Lembra quando, nessa ocasião, inclusive, que ele traz de ilustração de como eles fizeram um sacrifício e falaram, vamos adorar ao Senhor, e aí eles comeram, beberam e depois levantaram para se prostituir. Falaram, não, faremos festa ao Senhor, mas o que eles fizeram não foi festa ao Senhor. Então, ele está falando, há um risco toda vez que você se aproxima de um comportamento que não é adequado, que não convém aos cristãos. Não adianta você falar, não, eu sou forte, eu nunca cairei nisso. Ele está falando, aquele que é forte, cuide para que não caia. E é interessante também que ele fala da tentação. Ele fala que as tentações que vêm, as tentações que nos acometem, são tentações humanas. Não está falando que ela é sobre-humana, sobrenatural, impossível de resistir. Certo? Sim? Estou acompanhando? Não são impossíveis de resistir. As tentações que vêm são humanas. Mas, ainda assim, o Senhor providencia uma saída. Então, o Senhor torna sempre possível resistir à tentação. Mas a gente precisa estar de olho aberto para ver, né? Está atento para essas coisas. Então, o Senhor sempre vai estar providenciando a saída para a gente. A gente precisa estar de olho. Amém? E aí ele prossegue falando sobre a questão do cuidado com a alimentação. Né? Que não era só importante deles se desviarem das tentações, mas cuidarem de não ser tropeço para ninguém. Que é quando ele fala da alimentação em 1 Coríntios 10, mais para o final. Não anotei aqui, deixa eu abrir.
1 Coríntios 10, a partir do 23, ele fala: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque o seu próprio bem, e sim o dos outros. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar por motivo da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu, e por motivo de consciência. Não estou falando da sua consciência, mas da consciência do outro. Pois por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? E se participo com gratidão, porque eu seria culpado de algo que dou graças? Portanto, seja comendo, seja bebendo, fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como tudo, eu também procuro agradar a todos. Pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, você vê que ele sempre vai destacando que, o que está a nosso alcance para fazer, para não ser pedra de tropeço para o outro e para que muitos sejam salvos, vai ver que ele em nenhum momento fala que todos sejam salvos, né? Já fica implícito que é impossível, né? Muitas pessoas vão continuar recusando o convite do Senhor. Mas, para que muitos sejam salvos, ele trabalha para que o comportamento dele ilustre isso. E você vê que interessante nesse texto da alimentação, ele já fala, olha, não estou perguntando se você acha que está de consciência limpa e que pode comer de tudo. Eu não estou perguntando se você acha que está tudo bem da sua consciência. Eu estou falando por causa da consciência do outro. Então, se o outro entende que esse alimento está contaminado, você não deve comer por causa do outro. Né? Então, ele fala de toda essa questão do olhar que a gente tem que ter. Por isso que ele termina com, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Você vê que é uma coisa que, quem conseguiu acompanhar a leitura nessa semana, você vê que é a tônica de toda a carta. Ele vai retomando essa questão. Então, olha, como atletas, vocês persistam, façam para a glória de Deus, façam o que é necessário para que o Senhor seja pregado, para que as pessoas vejam a palavra do Senhor em vocês, vejam a transformação do Senhor em vocês e queiram se aproximar, né? Você precisa, os judeus consideram que é impuro fazer isso. Então, quando você está com judeus, não faça. Por causa da liberdade que você tem de ser gentil, não faça aquilo que vai ofender o judeu. Se você está no meio de gregos e tem coisas que vão ofender, você não faz. É isso que ele está falando. Né? Não, eu sou crente, não acredito em nada dessas estátuas, então eu vou chegar derrubando tudo das estátuas na casa do meu parente para mostrar para ele que isso daqui não é nada. Não. É respeitar a consciência dele enquanto você testemunha do Evangelho. Amém? Então é desse cuidado que ele está falando, né? De estar próximo. E também de cuidar para que nós, no nosso trabalho, né? Ele fala sobre se dedicar, sobre manter os olhos no alvo, manter os olhos no Senhor. Que ele fala, aplico socos no meu corpo e torno meu escravo para que depois de pregar os outros, eu mesmo não seja reprovado. Então, essa questão de ser reprovado também precisa estar diante de nós. Ao invés de se preocupar de, não, mas eu estou pregando a palavra de Deus, as pessoas que me aceitem como são, como estou, né? E ouçam se quiser. Mas ele fala, não. Busque ser entendido. Busque mostrar a compaixão do Senhor, mostrar a vontade do Senhor, com os olhos no alvo. Porque eles estavam se ensoberbecendo, eles estavam achando que eles eram melhores do que os outros. Tipo, eu sei que carne sacrificada para ídolo não é nada, então eu posso comer aqui porque isso não me afeta. Não, os fracos na fé podem achar que isso afeta, mas não afeta, então eu vou continuar comendo. É isso que ele fala, a gente precisa cuidar
para que no nosso dia a dia, no nosso comportamento também, a gente não acabe sendo pedra de tropeço para que outras pessoas venham a conhecer ao Senhor. Amém? Então, os coríntios, eles achavam que eles podiam fazer tudo o que eles estavam acostumados a fazer. Não, isso não afeta a minha consciência cristã. Deus conhece o meu coração. Como se eles dissessem isso. Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu amo. Né? Então, eles podiam continuar comendo nos templos idólatras, mesmo que eles não se contaminassem com as práticas de idolatria. E aí, da mesma forma, às vezes, para a gente pensar no nosso contexto, às vezes a gente fica indiferente com relação a alguns movimentos que a gente vê na nossa cultura e a gente acha que, mesmo estando muito perto, que a gente não vai se contaminar também. Sim ou não? Não, imagina, posso ouvir essa música aqui. Não tem problema, não vai me contaminar. Será que não? Qual é o conteúdo dessa música? São conteúdos que glorificam ao Senhor, que honram ao Senhor? Ou não? Né? E às vezes até das coisas mais simples, né? Às vezes a gente engrossa o coro de quem fala que odeia segunda-feira, por exemplo. Né? Pensando nas coisas mais simples do seu dia a dia. Ah, eu odeio segunda-feira. Ah, segunda-feira é horrível, não presta para nada. Mas, poxa, se eu vou viver para a glória de Deus, então eu vou viver a minha segunda-feira para a glória de Deus. Pode ser um dia difícil, pode ser um dia cheio de trabalho, pode ser um dia que tem muitos acúmulos, mas eu vou contar com o Senhor para me ajudar a lidar com cada uma dessas coisas. E vou vencer cada uma delas para a glória do Senhor. Amém? E de todas essas coisas mesmo, penso nessas coisas que são mais simples, que a gente vê no dia a dia e a gente não percebe. Quantas vezes você fala, eu sou muito preguiçoso para isso. Ixi, eu tenho preguiça de fazer tal coisa. A gente só esquece que preguiça é pecado, né? Que era para a gente confessar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso vencer isso. Procrastinador, então, a gente tem quase orgulho, né? Sou o procrastinador, escreve na camiseta. São coisas que tá tão comum. Né? Quem fala que deixa as coisas para a última hora costuma falar e ainda dá risada, né? Como se estivesse contando uma piada. Sim ou não? Então, são coisas, às vezes, que são pequenas. Né? Pensando no panorama geral, não tô mais... Não cometo adultério, não traí minha esposa, não sou mentiroso. Mas fico bem pertinho dessas coisas que podem atrapalhar mesmo. Como a pessoa vai ver a transformação que o Senhor opera? Se, ele odeia segunda-feira que nem eu. Segunda-feira é coisa horrorosa, passa arrastada. Não, olha, eu sei, segunda-feira realmente é bem difícil, tem um monte de tarefas. No nosso estilo de trabalho, realmente acumula coisas do final de semana e a gente acaba tendo que correr para fazer, mas o Senhor dá graça. O Senhor nos sustenta, o Senhor renova. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente usa a nossa transformação para ser testemunho para as outras pessoas, para que as outras pessoas vejam a gente como atletas que estão correndo pela causa de Cristo. Né? Olha, realmente, eu vi que o Marcos não reclama de segunda-feira. Né? Ele fala... Quando eu reclamo de algum carro, do meu carro que bateu, ele fala, olha, graças a Deus você tem seguro. Né? A gente vai resolver isso rápido, a gente vai conseguir resolver as coisas. Poxa, eu gostaria de ver as coisas da forma que ele vê. Como que será que o Marcos vê outras coisas? Né? Como ele já partilhou que às vezes a pessoa procura ele para conselhos que nada tem a ver com o seguro. Né? Como que será que ele vê outras coisas? Porque a nossa forma de viver nas pequenas coisas despertam o interesse para saber, como assim? Como que esse cristão vê as coisas? Não está reclamando?
Olha, vivia ouvindo falar que essa pessoa falava sempre que estava com preguiça. Preguiça, não ouço mais ela falando isso. Né? Será que ela está tomando alguma vitamina, assim, que pode me indicar? Aprender a ter mais vigor? Tem algum segredinho, né, para fazer? E o segredo, muitas vezes, é a palavra do Senhor. Muitas vezes não, né? Todas as vezes, é só a gente procurar. O segredo está na palavra do Senhor. Ele traz vida. Né? Ele traz exemplo do atleta e muitas vezes a gente vai se sentir correndo mesmo. A gente vai se sentir se dedicando em todas as coisas e falando, Senhor, que cansaço. Mas a gente pode confiar que Ele que renova as forças também, porque a gente não está correndo por uma coroa, como Ele falou mesmo dos atletas, né? Uma coroa que vai encher de pó e não vai servir para nada. A gente corre por uma coroa que não pode se corromper. Pela glória de Deus. Pela glória de Deus. É muito moda, gente. Você vê as pessoas falando de falhas como se fossem virtudes. Né? Eu não consigo ficar sem comer determinada coisa. Eu sei, eu precisava cuidar do colesterol, eu precisava cuidar da diabetes, eu precisava cuidar de não sei o quê, mas não consigo ficar sem comer tal coisa. A mesma coisa da procrastinação, né? A gente vai falando como se fosse piada, como se fosse brincadeira, e não atenta para será que isso não é o nosso hoje comer no templo? Bem pertinho da idolatria, bem pertinho das coisas, bem próximo do pecado, ampliando oportunidades de cair na tentação para a gente, ao invés de olhar ali a saída que o Senhor está dando para fugir da tentação. Nas coisas mais graves, às vezes é evidente para a gente que a gente tem que fugir. Mas a gente precisa olhar para as pequenas coisas do dia a dia. Amém? Para quem cresceu numa outra época, pensar que o procedimento externo importa, né? Quem é mais velho, sim, de repente, porque agora eu tenho que me incluir na área de quem é mais velho, né? Cresceu muito ouvindo, não, as más conversações corrompem os bons costumes. Sim ou não? Por favor, vocês tem todos próximos da minha idade, vocês ouviram isso? Não pode, tem que cuidar das companhias. Olha, se livra da aparência do mal. Né? Todos conselhos bons, todos conselhos bíblicos. Então, é evidente para a gente, é óbvio para a gente que a gente tem que cuidar do comportamento externo. Conforme a gente foi crescendo, isso era claro para a gente. Mas hoje é mais frequente as pessoas pensarem, imagina, o que importa é o que está dentro, o que está fora não importa. Que é a mesma tentação, a mesma coisa que diversas igrejas, inclusive, você vê Paulo repetindo esse conselho, tipo, olha, vocês estão vivendo como se o exterior não importasse. Ele importa tanto quanto o interior. E hoje a gente vê a mesma coisa. As pessoas falam, não, imagina, Deus vê meu coração. Né? Mesmo entre os crentes. Falam, não, imagina, Deus vê meu coração. Mas o Senhor nos chama também para transformar o exterior. Para a gente ser testemunho vivo. Não é? Chegar e falar assim, amigo meu, venha para a igreja ouvir o que o meu pastor tem a dizer. Quantas pessoas, inclusive, você conhece que não querem ver uma igreja nem pintada de ouro? No máximo ver, talvez, do lado de fora. Mas entrar nem pensar. O que vai fazer essas pessoas terem interesse de entrar? Ver você sendo transformado pelo Senhor. A gente tem casos de irmãos aqui que contaram isso, de como isso quebrou a barreira que tinha de ouvir o evangelho, vendo o procedimento do irmão. Falou assim, olha,
Não sabia que crente se comportava dessa forma. Quero ouvir mais. Quero saber mais. O quanto o nosso fazer diário realmente tem sido tudo para a glória de Deus. Será que a gente tem feito o nosso trabalho para a glória de Deus? Será que a gente tem feito o nosso estudo para a glória de Deus? Será que a gente tem feito as tarefas domésticas para a glória de Deus? Uai, não aguento mais esse monte de roupa para lavar todo dia, toda hora. Ai, não aguento mais esse trabalho, que coisa difícil. Essa é a 20ª reunião do dia. E depois o chefe vai perguntar por que eu não fiz nada hoje. A gente vai ter aflições, vai ser difícil. Mas a gente tem que fazer para a glória de Deus. Estudar para a glória de Deus, não como quem está perseguindo sucesso financeiro. Trabalhar para a glória de Deus, não como quem quer apenas alcançar uma posição alta. Cuidar da casa também para a glória de Deus, não como quem se sente uma escrava. Todas as coisas a gente tem oportunidade de fazer de forma que honre ao Senhor. Amém? Quero ler com vocês um texto de 2 Coríntios para a gente encerrar. Segunda Coríntios 4. A partir do versículo 8, diz assim: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, nós vamos ter diversas dificuldades, nós vamos ter diversas coisas que nós vamos precisar ajustar na nossa rotina, nos nossos hábitos, de forma que a nossa prática, de forma que o nosso dia a dia mostre que vivemos para o Senhor. Mostre que abandonamos as práticas antigas. Mostre que nós não nos preocupamos em ter uma boa reputação no sentido de buscar isso, né, de buscar ter o sucesso, mas que a gente se preocupe em viver para o Senhor, em alegrar o Senhor. Amém? Porque
é interessante mesmo ele falar nos nossos sofrimentos leves e momentâneos. Se vocês lembrarem da pregação do Marcel, não foi muito leve os sofrimentos de Paulo, né? Chicotada, prisão, apedrejamento, que provavelmente matou ele, né? Porque fala que eles tiraram ele como morto para fora. Então, talvez ele até tivesse morto mesmo depois do apedrejamento. Mas esses sofrimentos todos, ele considera como leves e momentâneos. E que produzem um peso de glória eterno maior do que todos eles. Então, não é que as nossas aflições não vão ser pesadas, não vão ser difíceis, mas elas são pequenas, perto do peso de glória que elas produzem, perto da transformação que elas produzem. Então, o cristão, ele não é aquele que não vai sofrer aflições, não é aquele que não vai ter sofrimento, mas é aquele que vai ter paz no meio do sofrimento. Ele vai chorar, ele vai pedir ajuda, ele vai clamar ao Senhor, mas ele vai ter confiança de que o Senhor vai atender. Ele vai ter a tranquilidade de saber que o Senhor é com ele. Então, a gente mantém os olhos nisso, mantém os olhos no Senhor, sabendo que Ele transforma todas as coisas, sabendo que Ele nos muda, Ele nos molda, e sem desistir. Senhor, sou muito preguiçoso ainda, preciso mudar. Senhor, eu ainda tenho medo do que as pessoas vão achar se eu falar que eu não gosto de tal coisa. Preciso superar esse medo e falar, não, gente, não gosto. Vocês fiquem, vocês com esse doce açucarado terrível. Que eu não quero. Vou me afastar desse por enquanto. Preciso cuidar nesse momento da minha saúde. É um pouquinho só. Um pouquinho só não faz mal. A gente vai ter várias oportunidades de um pouquinho só não faz mal em diversas áreas da nossa vida. Em diversas ocasiões. E a gente vai precisar falar assim, não, estou de olho numa coisa melhor. Estou de olho numa recompensa muito melhor do que essa momentânea pode dar. Amém? Curve sua cabeça, vamos